Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre socialismo. E eu considero que talvez de todas as ideologias analisadas até então, o socialismo seja aquela que ainda tem a maior quantidade de adeptos, ou aquela que move uma maior quantidade de paixão política e se encontra presente quase em unanimidade nos departamentos de ciências humanas, nas faculdades públicas, por exemplo. Nós sabemos que as universidades públicas, em especial nas humanas, são amplamente aparelhadas por pensadores socialistas. E o socialismo, ele nos é apresentado como algo muito positivo. E é uma ideologia que, inclusive, tem teologias inteiras fundamentadas sobre pressupostos socialistas, mais propriamente marxistas, como é o caso da teologia da libertação e, mais recentemente, no âmbito mais protestante, da teologia da missão integral. E veja, quando eu falo da teologia da missão integral, eu não estou dizendo que necessariamente todos os seus adeptos e seus simpatizantes são socialistas, mas reconhecendo que essa teologia sofre forte influência do pensamento socialista. A maior parte dos seus defensores tem simpatias muito evidentes com o socialismo, e qualquer que tenha o interesse de estudar essa teologia ou se sinta atraído pelas ideias apresentadas por essa ideologia, tem que cuidar para não ser influenciado pelo socialismo subjacente a esse tipo de ideologia. Vamos começar com uma oração? Senhor, muito obrigado por mais um domingo. Nós te pedimos que o Senhor possa estar usando essa aula para trazer um pouco de esclarecimento a cada um de nós. E no meio de um tema tão árido, o Senhor possa trazer alguma luz às nossas mentes e aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Atos 2, 42. Atos 2, 42. Que há aqui uma descrição do comportamento da igreja primitiva. Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eis aqui a escritura cristã defendendo o sistema socialista, defendendo uma organização socialista da sociedade, conforme o exemplo da igreja de Atos. Bom, pelo menos foi assim que eu interpretei essa passagem. Na primeira vez que eu a li, lá no ano de 2004, provavelmente, quando eu tinha meus 17 ou 18 anos, recém-saído do ensino médio, onde a gente aprende que, basicamente, o socialismo consiste num sistema em que todo mundo é igual, todo mundo tem acesso aos mesmos recursos, onde não há miséria, onde todo mundo é feliz, e o capitalismo é um sistema que promove a avareza, a acumulação irrefreada de capital, a indiferença para com os pobres, o governo nas mãos da burguesia e a opressão do proletário. Bom, é assim que a gente aprende na escola, com raras exceções. Como eu disse inicialmente, o socialismo ele se manifesta muito intensamente no âmbito intelectual, sobretudo nas faculdades de História, de Filosofia, de Sociologia. A influência do pensamento socialista é enorme e isso se manifesta, inclusive, nos nossos livros de História que nós aprendemos no ensino médio. Então, recém-saído do ensino médio, com essa mentalidade, eu li essa passagem
E eu concluí de imediato que a igreja defendia um sistema socialista. Eu tenho certeza que muitos que já leram essa passagem tiveram a mesma dúvida, que isso é muito comum. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. E nessa aula aqui, a gente vai tentar demonstrar o que é o socialismo e por que o socialismo está muito distante do espírito de comunhão que se manifestava na igreja de Atos. Um mundo de socialismos. Assim como no caso das demais ideologias, o socialismo ele também comporta uma variada interpretação. Existem diversos intérpretes que seguem se aproximam de uma linha ou de outra, ou seja, há uma variedade naquilo que se entende por socialismo, de maneira que pode ser mais apropriado falar de socialismos no plural. E uma das distinções interessantes que Coises introduz, que pode nos ajudar a entender a diferença entre o que a Bíblia propõe e aquilo que o sistema socialista propõe, é a distinção entre o socialismo como um sistema político e o socialismo como um estado mental do indivíduo, um estado mental da pessoa. Nesse último sentido, como um estado mental da pessoa, é que a gente poderia até aceitar que o cristianismo propõe um ideal socialista. Porque é verdade, sim, como se vê nesse breve relato da Igreja de Atos, que os cristãos são incentivados a terem suas propriedades em comum, de modo que a sua casa deve servir como um ambiente hospitaleiro para os seus irmãos. O seu carro deve servir à comunidade, dando carona ao irmão que não tem condição de ter um carro, ou pegar um Uber, ou mesmo pagar uma passagem de ônibus. Então, os nossos bens, eles têm sim que ser usados a favor da comunidade. E a Bíblia também nos adverte constantemente do perigo das riquezas, fazendo, evidentemente, a distinção entre a posse e o uso das riquezas. A posse, per se, não é um pecado. Mas o uso dessas posses pode ser um pecado e, muitas vezes, aqueles que têm condições afluentes acabam usando de suas riquezas para benefício próprio e o que sobra, as migalhas entregam para os pobres. E isso não é cristianismo. O cristianismo ele ensina os cristãos a terem uma mentalidade de compartilhamento. No entanto, esse compartilhamento, como se vê na Igreja de Atos, não era compulsório. Não existia uma instituição, não existia uma entidade, ainda que seja a Igreja ou o Estado, que tomava obrigatoriamente as posses daqueles cristãos no intuito de redistribuir. E é isso que distingue totalmente o socialismo do cristianismo, porque o cristianismo ensina um compartilhamento voluntário. Em nenhum lugar na Escritura nós veremos qualquer sugestão para que seja o Estado, o governo, a autoridade civil a responsável por esse compartilhamento dos bens. E é justamente isso que propõe o socialismo enquanto sistema político. O socialismo é um sistema político que propõe a abolição da propriedade privada, de modo que tudo aquilo, todas as propriedades, todas as posses, toda a riqueza criada pela sociedade seria usada em comum, tendo como o distribuidor o Estado. Então, um determinado grupo ou pessoa no Estado seria o responsável por controlar a tomada compulsória das propriedades e bens dos cidadãos com o objetivo de uma suposta redistribuição. Então, vejam, o espírito de Atos é a antítese do socialismo e um regime socialista nem sequer permite esse voluntarismo que a igreja cristã ensina. Por quê? Na perspectiva socialista, como eu disse, não existe propriedade privada. Então, toda a riqueza que você produz não é sua, mas é destinada ao Estado, e o Estado, sim, é responsável por redistribuí-la. Então, essa é a diferença fundamental entre o ensinamento bíblico
e o ensinamento socialista. Então, a gente pode até supor que os ideais são semelhantes, mas os meios são completamente diferentes e, portanto, torna o sistema socialista a antítese do cristianismo. O sistema político socialista é pautado numa antropologia otimista, numa visão muito positiva do ser humano, que vê a causa das mazelas humanas no sistema capitalista e que, portanto, sugere um otimismo político, segundo o qual a derrocada das estruturas sociais capitalistas consideradas injustas e a imposição de uma propriedade coletiva trará um mundo melhor e derrubará as barreiras que impedem o ser humano de se tornar bom e virtuoso. Então percebam aquela mentalidade russoniana, como dissemos na nossa primeira aula. O ser humano nasce bom, na perspectiva socialista, marxista. Ele só não é bom porque as circunstâncias sociais não permitem que ele seja. Então, uma vez derrubadas essas circunstâncias sociais, a bondade inata do ser humano iria aflorar. E aí vem toda aquela manifestação de violência derivada da antropologia otimista que nós vimos na primeira aula. O ser humano seria então fruto da sociedade, e é justamente por causa disso que o socialismo soviético, sobretudo, e na China também, criou os campos de concentração, chamados campos de reeducação, justamente a fim de reeducar, entre aspas, os homens nesse novo ideal socialista, para fazer criar um novo homem, uma espécie de novo homem. Ou seja, esses campos de concentração tinham como objetivo reeducar a mente, literalmente lavar os cérebros das pessoas para que, inseridos numa forma de relação social diferente, a sua consciência também mudaria e os seus pensamentos também mudariam. Já nos primórdios da União Soviética, a gente identifica duas grandes alas no socialismo, que se diferenciam mais pelos métodos do que pelos seus objetivos, que é a ala bolchevique e a ala menchevique. O Partido Comunista Russo tinha essas duas grandes alas. Os bolcheviques acreditavam na imediata imposição do socialismo por meios violentos, a tomada compulsória da propriedade, o confisco armado das fábricas, das fazendas e o assassinato da burguesia e dos reacionários que, porventura, oferecessem resistência a essa promessa de mundo melhor. Já os mencheviques defendiam uma abordagem mais gradual, uma abordagem não violenta e não revolucionária, mas com o mesmo objetivo. Ambos são igualmente socialistas, ambos querem igualmente a propriedade coletiva, o fim da propriedade privada. No entanto, os bolcheviques são mais radicais e os mencheviques seriam mais graduais, ou seja, seria o socialismo imposto pelas vias democráticas da política comum. Então, para os mencheviques, a liberdade e a propriedade deveriam ser abolidas pelo voto da maioria, isso de forma gradual. Os bolcheviques venceram a Revolução Russa de 1917 e implantaram um terror muito bem conhecido. No entanto, após cometerem crimes inimagináveis e, sobretudo, após a queda do Muro de Berlim, o socialismo bolchevique ele acabou desaparecendo do cenário. Hoje não é tão comum vermos socialistas defendendo essa retórica beligerante, essa retórica militarista do socialismo bolchevique mais clássico. Já os de inspiração menchevique, no entanto, não apenas seguem vivos, como também se fortaleceram e se expandiram, e estão no poder de boa parte dos países democráticos. E as raízes do menchevismo atual não estão na Rússia de Lenin, mas sim na Londres de 1883. Um grupo de socialistas adeptos desse gradualismo proposto pelos mencheviques fundou a chamada Sociedade Fabiana, liderada por um cidadão chamado Herbert Blunt, e os mais famosos membros dessa sociedade eram o famoso escritor George Bernard Shaw e os autores Sidney e Beatrice Webb.
A Sociedade Fabiana tem esse nome em homenagem a Quintus Fabius Maximus, que foi um político, ditador e general da República Romana no terceiro século a.C., que conseguiu derrotar Aníbal na Segunda Guerra Púnica, adotando a estratégia de não fazer confrontos diretos e em larga escala, porque, ao assim fazer, os romanos haviam sido derrotados por Aníbal, mas sim de incorrer apenas em pequenas e graduais ações, as quais ele sabia que podia vencer, não importa o tanto que ele tivesse que esperar. Em suma, Quintus Fabius Maximus era um estrategista militar que evitava qualquer confrontação aberta e decisiva. Em vez disso, ele preferia fatigar seus oponentes com táticas procrastinadoras e cansativas, manobras enganadoras e assédios contínuos. E a Sociedade Fabiana foi fundada justamente no ano da morte de Karl Marx, com o objetivo de promover as suas ideias, mas pela via gradual, pela via democrática. A Sociedade Fabiana almejava condicionar a sociedade por meio de medidas crescentemente socialistas disfarçadas. Ou seja, a proposta era cada vez mais o Estado exercer um papel na economia e na sociedade, de modo que esse ideal socialista fosse imposto mais gradualmente, ou seja, cada vez mais tributação, cada vez mais regulamentação, cada vez mais controle da propriedade privada, cada vez maior participação do Estado na economia, até que chega um ponto que praticamente o Estado toma o controle de tudo. Então, ao atenuar e minimizar seus objetivos, a Sociedade Fabiana tinha o intuito de não incitar os seus inimigos. Porque percebam, a proposta do socialismo bolchevique era claramente radical e propunha uma tomada de poder, uma implantação por meios violentos, por meios militares, por meios beligerantes. E isso, naturalmente, gera uma reação das pessoas, uma reação negativa, sobretudo daqueles que são o alvo desse socialismo bolchevique. Então, a ideia era o seguinte: bom, isso não dá certo, isso vai atrair a atenção dos nossos adversários, então a gente precisa seguir uma estratégia gradual de implantação do socialismo de forma velada. Dois dos legados da Sociedade Fabiana são o Partido Trabalhista Britânico, ainda muito influente na Inglaterra hoje, e a prestigiada London School of Economics, a Escola de Economia de Londres, que é uma escola muito prestigiada no mundo hoje e em que muitos políticos do mundo inteiro vão estudar. E aí eu vou colocar na tela aquele que foi o primeiro brasão da Sociedade Fabiana. E vejam, isso que eu estou apresentando aqui pode soar uma tese um tanto conspiratória, mas não é. Isso tudo aqui é explícito. A Sociedade Fabiana existiu e ainda existe. E esse brasão que vocês estão vendo aí é o primeiro brasão da Sociedade Fabiana. E o que vocês percebem nessa imagem? O que essa imagem está mostrando? Ela está mostrando um lobo em pele de cordeiro. Percebam a imagem. O primeiro brasão da Sociedade Fabiana já propunha essa implantação de um regime socialista na pele de um cordeiro, literalmente um lobo em pele de cordeiro. Evidentemente, esse brasão acabou deixando de ser usado por causa de suas conotações negativas, mas isso expressa muito claramente os objetivos iniciais dessa sociedade. Uma roupagem de cordeiro, mas um propósito de lobo por trás. Então, aqui a gente tem o primeiro ponto dessa aula que eu quero que vocês guardem, a distinção entre o socialismo bolchevique e o socialismo menchevique ou fabiano. Uma visão transformadora. O socialismo, então, defende uma profunda transformação da ordem social. Numa citação de David Koizes, ele vai dizer o seguinte: essa abordagem que visa a transformação caminha de mãos dadas com um repúdio total do arranjo social existente, que, como o próprio socialismo, é normalmente concebido como um todo monolítico, caracterizado por um sistema econômico único,
em geral chamado de capitalismo. Para alguns socialistas, esse repúdio deve refletir-se necessariamente numa revolução que vá além da simples substituição de um grupo de líderes políticos por um grupo alternativo. A revolução deve subverter as estruturas básicas da sociedade, entre elas a família, o casamento e a igreja, pois tais instituições são vistas como portadoras de um caráter intrinsecamente capitalista. Se o capitalismo é visto como nódoa que mancha a ordem social inteira, esta deve ser totalmente reordenada para que o capitalismo deixe de existir. Então percebam que o que o socialismo propõe, o socialismo mais marxista, é que toda a realidade se reduz ou é determinada pelas relações socioeconômicas. Por isso, a insistência do marxismo clássico é implantar uma nova ordem das relações sociais, subvertendo o capitalismo, subvertendo a forma de organização da sociedade. Nesse ponto, entra mais um conceito de suma importância para entendermos o pensamento socialista marxista, que é a distinção entre estrutura e superestrutura. A estrutura da sociedade seriam as relações materiais de produção, as forças econômicas de uma sociedade, as fábricas, os meios de produção, a forma que a sociedade está organizada economicamente. Isso são as estruturas, são coisas materiais. Acima disso, nós temos a superestrutura, que é toda a consciência da sociedade. Ou seja, todo o conjunto de valores, todo o conjunto de ideias, e qualquer ideia que seja, envolvendo direito, política, Estado, religião, moral, casamento, família, as nossas noções de verdade, inclusive, tudo isso é ideia. Essas coisas não são materiais. Por exemplo, a proposição que diz que não se deve matar um inocente não é uma relação material, é algo abstrato e, portanto, faz parte da superestrutura. As nossas concepções, por exemplo, de matrimônio. A nossa sociedade, tradicionalmente, afirma o casamento como uma unidade entre um homem e uma mulher, com o objetivo de um propósito maior. Isso também não é algo abstrato, isso é uma ideia. E, portanto, faz parte da superestrutura também. Até aí, nenhum problema. No marxismo clássico, de Karl Marx, a estrutura determina a superestrutura, de modo que toda essa estrutura de valores, ela não corresponde a uma realidade objetiva. Não existe nenhuma realidade a que essas ideias, a que esses valores façam referência, mas é meramente uma construção social derivada e determinada pelas relações materiais da sociedade. Então vejam, a estrutura no pensamento marxista clássico determina a superestrutura, toda a ordem de valores. Isso quer dizer que, então, no pensamento marxista não existe verdade, não existe objetividade. E por isso que não tem como você discutir com um marxista para mostrar que você tem razão, que você está com a verdade. Porque na cabeça dele, o seu pensamento é determinado pela sua contingência social, pela forma que você está instalado na sociedade. Então, se você acredita que o casamento é entre homem e uma mulher, isso é derivado da estrutura material da sociedade. Não tem uma relação objetiva nisso. Se você acredita que o Estado tem que ser organizado democraticamente num Estado de direito, isso também é uma ideia. E isso nada mais é do que um epifenômeno, uma determinação das estruturas socioeconômicas da sociedade. Então, o governo, nessa perspectiva, nada mais é do que o controle opressivo da burguesia sobre o proletariado. Então, quando você diz que, por exemplo, um menor de idade que enfia uma faca na barriga de um médico na lagoa deve ser punido e deve ser preso, isso é uma ideia moral que você está defendendo. Uma ideia de que quem mata deve ser punido. Se é uma ideia, faz parte da superestrutura. Se faz parte da superestrutura, você só pensa assim por causa da forma que as estruturas materiais da sociedade estão
organizadas. Por isso que o marxista ele vai ignorar o seu argumento e vai dizer que aquele marginal que mata um inocente nada mais é do que uma vítima da sociedade e da forma injusta que está organizada a sociedade. E a nossa insistência na punição do criminoso nada mais é do que uma forma arbitrária de controle do proletariado, de opressão sobre o proletariado. A implicação lógica disso é que quando a luta de classes terminar, o governo também seria extinto. E a religião, preste atenção nisso, a religião, por constituir o suspiro do oprimido e o ópio do povo, desaparecerá uma vez que desapareçam as distinções de classe. Mais uma vez, a religião está na esfera do espírito, na esfera da consciência, na esfera dos valores, e, portanto, ela mesma seria determinada pela forma que as estruturas materiais da sociedade estão organizadas. Por isso o marxista clássico ele foca na derrocada do capitalismo, na transformação da ordem social, e isso a gente viu que resultou em campos de reeducação, chamados campos de concentração, justamente para introduzir o ser humano numa ordem social diferente, de modo que, assim imaginavam os marxistas antigos, que uma vez que mudassem essas relações, toda a superestrutura mudaria. Nossa concepção de Estado, de direito, de religião, a religião acabaria porque não corresponde a nenhuma realidade objetiva e por aí em diante. Então vejam, o foco do marxismo clássico não está em atacar os valores da sociedade, ao menos não diretamente. Por quê? Os valores nada mais são do que uma consequência da forma que a sociedade está organizada. Então o foco é em mudar a sociedade, a organização da sociedade, e, por conseguinte, todos esses valores mudariam também. No entanto, o comunista italiano Antonio Gramsci inverteu a ordem proposta por Marx, sugerindo que, na verdade, é a superestrutura que precisa ser alterada para que, assim, as relações estruturais, as relações socioeconômicas mudem. Porque, na cabeça de Antonio Gramsci, seria justamente essa superestrutura, esse conjunto de valores, a consciência, o espírito da sociedade, que seria o fundamento dessa organização social injusta. Então, uma vez que eu ataco os valores da sociedade, a nossa concepção de direito, de família, de religião, de moral, nossas noções de verdade, nossas noções de criminalidade, tudo isso, uma vez que eu destruo essa superestrutura, mais facilmente eu abro caminho para a revolução socialista e a mudança das estruturas sociais. Todo o seu raciocínio, o raciocínio gramsciano, pode ser resumido numa frase sua em que ele ensinava: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Então percebam que Gramsci faz uma inversão na ordem lógica do marxismo. Não mais o ataque às estruturas sociais da sociedade, agora ele propõe um ataque aos valores. Assim, o socialismo atual, sobretudo depois da derrocada do Muro de Berlim, pôs de lado a retórica militarista, a retórica beligerante do marxismo clássico e somou a estratégia menchevique-fabiana ao gramscianismo, de tal modo que hoje as faculdades de humanas no mundo inteiro são amplamente dominadas por socialistas radicais. Não é de se surpreender, portanto, porque os socialistas hoje atacam tão incisivamente a família, a religião, a moral. Vejam, o próprio Marx já dizia que a família nada mais é do que uma construção social da burguesia para oprimir o proletário. Está lá no manifesto do Partido Comunista. Mas o seu foco até então era na mudança da sociedade. Uma vez que se mudasse a sociedade, toda a superestrutura também mudaria. Mas depois de um século, as pessoas perceberam que essa utopia marxista ela não se concretizou na realidade, pelo contrário, deixou um banho de sangue sem precedentes em toda a história da humanidade. E é curioso que nas escolas a gente aprende sobre a história da igreja
sempre pelo seu lado mais negativo. A história nos é ensinada como se resumindo a perseguição, ou suposta perseguição, a Galileu, a Inquisição e as Cruzadas. Isso é o resumo de 2000 anos da história da Igreja. E eventos como a Revolução Russa, a Revolução Francesa, são exaltados e alardeados como eventos revolucionários que trouxeram a paz e um mundo melhor. E essa descrição não é tão verdadeira. Só a Revolução Francesa, iniciada em 1789, em 10 anos mandou mais gente para a guilhotina do que a Inquisição Espanhola mandou em 400 anos. 10.000 cabeças foram decapitadas no chamado Grande Terror que sucedeu à Revolução Francesa. No século XX, a Revolução Russa, de 1917, a Revolução de Mao Tse-tung, a Revolução de Pol Pot, de Fidel Castro, de Ceausescu e todos esses marxistas socialistas que implantaram seus regimes ao longo do mundo, deixaram um mar de sangue, mais de 100 milhões de cadáveres. Então, hoje, por causa desse histórico muito negativo do marxismo, eles não deixaram de lado a sua utopia, mas eles tiveram que mudar de estratégia. Adotaram mais uma estratégia menchevique, de imposição gradual do ideal socialista, e desistiram dessa mudança deliberada da ordem social, porque se percebeu que uma organização mais capitalista da sociedade funciona e traz um benefício maior para todos. A gente já aprendeu aqui na aula sobre liberalismo que a liberdade econômica, a organização capitalista da sociedade, trouxe uma emancipação da miséria sem precedentes na história da humanidade. Se há 200 anos 90% da sociedade se encontrava em condição de miséria, hoje essa pirâmide, esse gráfico está cada vez mais invertido. E cada vez mais a miséria diminui e mais pessoas se introduzem à classe média, classe alta, etc. E tal. Então, percebeu-se que o capitalismo funcionou e essa retórica de atacar a ordem capitalista não funcionaria mais. Eles precisavam mudar. Então, eles adotam uma estratégia mais gramsciana de revolução cultural e o gradualismo menchevique fabiano. Propriedade comum e a ideologia socialista. A mesma distinção que fizemos na aula sobre democracia como forma de governo e democracia como credo, Coises faz aqui em relação ao socialismo de maneira bem parecida. A distinção entre o fenômeno empírico da propriedade comum, entre a realidade de circunstâncias em que existem casos de propriedade comum, e a ideologia do socialismo, que muitas vezes alega se pautar nesse fenômeno empírico. A família é o exemplo mais óbvio. Na família, o fruto da renda dos provedores é distribuído de forma mais ou menos equitativa a todos os membros, ao pai, à mãe, aos filhos, que comem à mesma mesa e usufruem dos mesmos bens em comum. Numa citação que Coises faz, o autor chamado Dalivry afirma que a família é um lugar característico em que as coisas são distribuídas, antes de tudo, conforme a necessidade, e não em razão do trabalho, do mérito ou da sorte. É um lugar em que os duros juízos do mercado podem ser neutralizados pelo amor e pelo perdão. Há mais de 2000 anos, Aristóteles demonstrou que existem 3 maneiras possíveis de organizar a propriedade dos bens numa cidade, na polis, né? A primeira delas é a propriedade comum de todos os bens. Na segunda, nada é compartilhado por toda a comunidade e todos os bens devem pertencer exclusivamente a indivíduos. E a terceira alternativa é a propriedade comum de alguns bens e a propriedade individual do restante. Aristóteles acreditava ser impossível a segunda hipótese numa comunidade de pessoas, pois a própria ideia de comunidade implica algum grau de propriedade em comum, um compartilhamento entre seus membros. A primeira alternativa, se não impossível, é pelo menos indesejável por ignorar o fenômeno que hoje conhecemos como tragédia dos comuns. Outro conceito interessante para vocês guardarem, a tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns
significa simplesmente que tudo que for comum ao maior número recebe o maior grau de cuidado. Tudo que for comum ao maior número recebe o menor grau de cuidado. A gente sabe que a gente tende a cuidar melhor daquilo que é nosso do que aquilo que é comum. Por exemplo, você cuida mais do seu carro ou de um carro alugado? Você cuida mais do seu quarto, da sua casa, ou de um quarto no hotel? Você cuida mais da praça que tem na sua cidade, no seu bairro, ou da sala da sua casa? Então a gente tende a cuidar muito melhor daquilo que é nosso, em detrimento daquilo que é usado em forma de propriedade comum, aquilo que pertence aos outros. Isso é um dado da realidade. Óbvio que há exceções, há pessoas que cuidam muito bem daquilo que não é seu, mas, via de regra, um carro alugado é um carro que ninguém quer comprar, porque a gente sabe que geralmente é um carro mais mal utilizado, não é tão cuidado quanto aquilo que é próprio. Isso é a chamada tragédia dos comuns, é isso que o socialismo, um dos problemas do socialismo, que ignora. O ser humano, ele, por exemplo, você não vai encontrar ninguém jogando lixo na piscina que tem dentro de casa, mas as pessoas jogam lixo no rio do bairro, ainda que ela saiba que isso vai prejudicar a comunidade como um todo e, por consequência, prejudicar a si mesmo. Mas a responsabilidade na propriedade comum é muito mais diluída e as pessoas tendem a se aproveitar buscando benefício individual em detrimento da comunidade, o que, paradoxalmente, acaba prejudicando também o indivíduo. Aristóteles, então, muito sabiamente, seguiu a terceira opção, a propriedade comum de alguns bens e a propriedade individual do restante. Assim, pode haver em alguns contextos, como a família, a igreja, um clube, uma associação civil, em que a propriedade seja compartilhada entre seus membros, e não há nada de errado nisso. Não há nada de anticristão ou que afronte a ótica da boa organização da economia, não há nada de errado nisso. Assim, as sociedades humanas incorporam uma variedade de formas de propriedade compartilhada, e qualquer tentativa de reduzir essa diversidade, como faz o socialismo, em algum grau também o liberalismo, quando enfatiza demasiadamente a individualidade, reduzir essa diversidade a uma forma única de propriedade, corre o risco de se degenerar em totalitarismo, onde o Estado começa a intervir em áreas que não são suas. É aqui que entra o perigo do socialismo e o seu desenvolvimento numa ideologia idólatra. Ele supõe que uma única forma de propriedade pode se sobrepor a todas as outras. Nisso, o Estado acaba adquirindo total controle da sociedade, resultando num governo autoritário e totalitário. Há uma diferença nesses dois conceitos. Engana-se quem supõe que a liberdade econômica seja um direito frívolo, impessoal, concernente tão somente àqueles que detêm o capital, e um direito que nada mais tem como intuito garantir a acumulação irrefreada de bens e a insensibilidade para com os pobres. Na verdade, a liberdade econômica é um direito fundamental a todos os outros e um direito basilar a todos os outros, indispensável à manifestação de todas as outras liberdades, ao contrário do que se supõe, que a liberdade econômica pode ser suprimida desde que se mantenha a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir. Por quê? Ora, por uma questão muito simples. Se não há liberdade econômica, se o Estado ele controla a economia, se o Estado controla a propriedade e não o indivíduo ou associações privadas, então, por exemplo, o Estado ele seria dono da imprensa. Ora, se o Estado é dono da imprensa, quem é que vai decidir o que pode ou não pode ser publicado? Evidentemente que é aquele que está no poder. Se o Estado é dono do templo, isso aqui é uma propriedade privada nossa, da nossa igreja. No socialismo, essa propriedade não seria nossa, seria do Estado.
Quem você acha que vai decidir o que pode ou não pode ser dito no culto, ou quem pode ou não pode cultuar? Não somos nós, é o Estado. Se o Estado é dono das propriedades imobiliárias, é ele que vai decidir onde você pode ou não pode morar. É ele que vai alocar onde você pode ou não pode morar. Se ele é dono das escolas, é ele que vai decidir o que pode ou não pode ser ensinado, ou onde você vai ou não vai ensinar. Ou seja, a liberdade econômica é um direito, longe de ser um direito frívolo e impessoal, é um direito fundamental à manifestação, à garantia de todos os outros. É por isso que em todos os regimes socialistas que aboliram a propriedade privada e a liberdade econômica, todos os outros direitos também sucumbiram, porque o Estado acaba tomando controle literalmente de tudo. Portanto, o socialismo, prestem atenção nisso, acaba conduzindo inevitavelmente à tirania e à escravidão à medida que abole a propriedade privada, como é amplamente atestado no último século de história. Então, não se enganem, não existe socialismo e liberdade. São duas expressões antitéticas. Uma suprime e impossibilita a outra. O socialismo, no entanto, ele nos ensina ou ele enfatiza o valor das comunidades. Nesse sentido, nós também valorizamos e devemos valorizar e lembrar, a partir das advertências do pensamento socialista, do valor de instituições comunitárias, como a família, como as associações civis, a igreja, a escola, que não devem, não podem estar sujeitas à lógica liberal. Uma organização familiar regida pela ótica liberal é uma organização problemática. A mesma coisa na igreja, na escola. Essas organizações não são regidas pela lógica liberal, em que a autonomia e a individualidade de cada um se sobrepõem ao que há em comum. Muito pelo contrário. Na igreja, por exemplo, a unidade do corpo ela se sobrepõe ao meu interesse em comum. Portanto, se Deus te chamou para ser pé, você deve ser um bom pé. Se Ele não te chamou para ser coração, você não pode ser coração, você não deve ser coração. Por isso que existem diáconos, existem presbíteros, existem pastores, existem todo tipo de dons compartilhados na igreja em benefício da unidade maior. A mesma coisa na escola. A escola não está lá para servir ao interesse individual de cada aluno, mas ela está lá para um propósito maior. Então, o socialismo, ele pode até nos ser útil à medida em que nos lembra dessa realidade. No entanto, a partir do momento em que essa lógica é ampliada para além dos devidos termos, como já visto, resulta inevitavelmente na destruição da liberdade, na concentração de poder, na destruição da propriedade humana, da produtividade humana, pela chamada tragédia dos comuns, como nós já ensinamos. Então, o socialismo ele promete um paraíso, mas ele entrega um verdadeiro inferno. A sua tentativa de imanentizar o escatom, ou seja, trazer para a realidade material a promessa cristã de mundo vindouro, essa é a sua promessa de salvação, a implantação de um paraíso na terra. E a propriedade privada é o seu pecado original. Negando a doutrina do pecado original, o socialismo propõe um mundo ideal que pressupõe seres humanos bons e virtuosos. Por outro lado, Adam Smith, o famoso economista, ele já havia ensinado numa célebre frase que não é da misericórdia do açougueiro que nós esperamos o nosso jantar, é por seu desejo por lucro. Vejam, a carne que você compra no açougue, você não compra porque o açougueiro está lá interessado em que você tenha um bom jantar. Ele, açougueiro, está preocupado em ganhar dinheiro, ele está preocupado com a sua própria subsistência. E para fazer isso, ele precisa oferecer aquilo que o mercado está buscando, no caso, o seu interesse pessoal. As frutas que chegam à sua mesa,
os equipamentos eletrônicos, todos chegaram até você por meio de uma longa camada de produção em que cada um está preocupado em buscar a sua própria subsistência. Porque numa ordem econômica liberal, a forma de você enriquecer, a forma de você produzir, é você oferecendo à sociedade aquilo que a sociedade está procurando, no lugar da lógica socialista, em que o mercado, ou seja, o interesse dos indivíduos não é o determinante, mas sim o interesse do governante. Então, o pensamento liberal e a sua consequência na economia capitalista concebe o ser humano como um ser pecador. Um ser pecador que, por causa disso, está muito mais preocupado com uma leve dor de dente do que com um tsunami na Ásia. Infelizmente, essa é a natureza humana. E, portanto, nós temos que considerar o atual estado de coisas. Em vez de criarmos uma ilusão e fundarmos toda uma ordem social e econômica com base numa ilusão, com base numa imagem inadequada de homem, que naturalmente resultará numa ordem social prejudicial. Então, a lógica do liberalismo econômico tem como virtude entender essa realidade do homem como pecador e usar dela em benefício maior. Bom, recapitulando, nós começamos diferenciando o socialismo bolchevique do socialismo menchevique fabiano, em que um tem uma estratégia mais imediatista, mais violenta e mais beligerante, que é o caso do socialismo bolchevique, e o outro propõe uma implantação do socialismo por meio gradual. Nós tratamos do conceito de estrutura e superestrutura e vimos como o socialismo mais recente, de influência gramsciana, propõe o ataque à superestrutura, às ideias, os valores da sociedade, como uma forma de implantação do socialismo. Nós vimos que o socialismo contemporâneo ele soma a estratégia menchevique fabiana ao pensamento gramsciano num ataque gradual aos valores da sociedade, sobretudo a família e a moral. Nós tratamos do fenômeno da tragédia dos comuns, que diz que tudo que for comum ao maior número recebe o menor grau de cuidado, o que impossibilita a implantação de um socialismo, e nós, apesar disso tudo, identificamos aquilo que pode ser útil nas ênfases socialistas, que é o valor das comunidades e o entendimento de que nem tudo deve estar sob a lógica liberal. Bom, essa é a nossa aula sobre socialismo. Espero que tenha sido suficientemente clara e que possa ter nos ajudado a cuidarmos com falsas promessas utópicas de alguns políticos e que possa ter nos ajudado a sermos cautelosos com os chamados lobos império de cordeiro, que propõem, por meio gradual ou de forma velada, aquilo que o socialismo sempre propôs e que o século XX demonstrou ser uma impossibilidade. E que com isso a gente tenha uma compreensão mais profundamente cristã de passagens como Atos 2 e que a gente entenda que a mensagem do compartilhamento voluntário dos bens que a nossa fé tão intensamente ensina não pode ser cooptada por movimentos políticos socialistas que tentam trazer essa ótica individual, essa ética individual que a Bíblia nos ensina, essa ética voluntária, tentam se inspirar nisso para impor um suposto compartilhamento compulsório e autoritário dos nossos bens. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem.